Beleza, galera? Hoje é dia 27 de maio de 2017 e ontem, dia 26, foi publicada uma matéria no G1 entrevistando um especialista em drogas. Esse especialista é o Rubens Sabino, um ator que participou do filme Cidade de Deus e passou 4 anos vivendo na Cracolândia, usuário de crack. E aí a reportagem saiu assim, abram aspas, ex-Cracolândia, ator de Cidade de Deus defende descriminalização de usuários. Rubens Sabino morou por 4 anos na Cracolândia, em São Paulo. Ele defende o modelo com assistência médica em um local preparado para tratar viciados em crack. E aí eu vou dar os argumentos dele aqui e depois tentando rebater esses argumentos dele aí. Primeiro, eu já acabei de falar, ele viveu 4 anos na Cracolândia. Uma das ideias dele aqui, abram aspas. Somente a descriminalização de algumas drogas e dos usuários pode pôr fim à Cracolândia. Essa é uma das ideias dele. Acho que eu vou falar todas as ideias, depois eu vou falando aqui. Depois ele fala o seguinte, defende o fornecimento de doses controladas e acompanhamento médico diário. Ele cita o exemplo da Suíça, que fornece heroína de graça aos usuários. Ele sugere que o governo de São Paulo prepare um local onde os usuários de crack recebam 4 pedras por dia sob a vigilância de uma equipe de saúde. Ele acha que deveria legalizar a maconha e no texto que ele publicou no Facebook dele, ele fala o seguinte a respeito da operação que ocorreu lá na última semana. Abram aspas. Nada mudou. Foi apenas a elite branca dando fim a toda a ação e programa que o PT fez. Fecham aspas. Beleza, então vamos lá. Rebater aqui os argumentos dele. Primeiro ele fala sobre a descriminalização de algumas drogas e dos usuários que pode pôr fim à Cracolândia. E fazendo um paralelo ele cita a Suíça, com o rolo lá de fornecimento de heroína lá para os usuários de droga. Primeiro, se você for comparar país por país, então pega a Indonésia também, que reduziu a quantidade de usuários fazendo o quê? Executando os traficantes e penas pesadas para os usuários. Conseguiram diminuir a quantidade de usuários do mesmo jeito. Então, você não tem como comparar países, mesmo porque a cultura é totalmente diferente. Então você não tem como pegar um programa do Japão, por exemplo, que ele incluir aqui no Brasil, sendo que a cultura é totalmente diferente. Então esse papo de descriminalização aí é maior furada. Eu já falei isso no outro vídeo a respeito. Para mim tinha que era endurecer a pena, principalmente para traficante e também para usuário, que eu acabei de comentar lá no vídeo anterior. A Arábia Saudita quase não tem usuário de droga lá. Se aparecer, eles enforcam. Então, se for fazer comparação por comparação, perde o fundamento. E mesmo se a gente for dar o exemplo da Holanda aí, que foi um dos primeiros países mais liberais aí, eles estão vendo agora que não está funcionando essa estratégia deles de liberação aí de drogas e prostituição e mais um monte de coisa, mas com ênfase aqui nas drogas. Tanto é que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui 2 reportagens aí lá da Holanda, que várias cafés lá, né, que tinham autorização para vender drogas estão sendo fechados lá. Então eles viram que não tem como. Quando você libera a droga, você só faz o quê? Aumentar a quantidade de usuário. É igual o cigarro. O pessoal fala assim, cigarro é legalizado. Tá. Acabou com o tráfico de cigarro? É que não é muito divulgado, mas o tanto de caminhão traficando cigarro que vem do Paraguai para o Brasil é gigantesco. Então se você liberar a droga, a única coisa que você vai conseguir fazer é o seguinte, de imediato. Vai sair um monte de traficante que está preso aí, que foi preso por ser acusado de traficar maconha, por exemplo. Então você vai ter uma enxurrada de traficante de um dia para outro na rua. Os traficantes vão continuar trabalhando porque a pessoa que vai querer abrir uma boca legalizada, vamos falar assim, vai ter que pagar imposto para o governo. Então a maconha que eu vou vender legalizada vai sair mais cara do que o traficante. Então o tráfico vai continuar e vai aumentar a quantidade de usuário. Simples assim. É isso que vai acontecer. Então por isso que eu sou totalmente contra isso que ele falou aqui, liberação das drogas. Depois ele fala, defende o fornecimento de doses controladas e acompanhamento médico diário, fazendo um paralelo também com o que ele falou aqui sugere que o governo de São Paulo prepare um local onde os usuários de crack recebam 4 pedras por dia sob a vigilância de uma equipe de saúde. Então primeiro, você vai deslocar uma equipe de saúde. Essa aqui é do peru mesmo, essa ideia dele aqui. Primeiro, né, quem que vai pagar por essas pedras de crack? Sou eu.
Eu que vou ter que pagar essas pedras de crack aí pra pessoa. 4 pedras para cada usuário por dia. Olha que interessante. Até a ideia do PT, por incrível que pareça, a ideia anterior do PT era mais válida que essa. Que eles iam, varriam a rua lá, ganhavam um determinado dinheiro lá por dia de trabalho, iam lá e compravam a pedra de crack com o dinheiro que pelo menos eles varriam. Segundo ele, a pessoa não precisa nem fazer nada, não precisa nem varrer a rua. É só ir lá e pegar as drogas pagas provavelmente por você. E aí depois você desloca uma equipe médica. Então você está dando uma droga para a pessoa e disponibilizando uma equipe médica para controlar essas pessoas, sendo que os hospitais aí para as pessoas aí que estão normalmente por aí tá defasado. Então já está defasado lá o SUS, né? Vamos, por exemplo, daí pega essa equipe médica, tira do SUS e coloca aqui para fazer essa vigilância integral aqui na equipe de saúde. Então tá de brincadeira mesmo essa ideia dele aqui. Depois ele falou, citou a Suíça, né, igual eu já comentei aqui, citou a Suíça, que fornece droga de graça aos usuários e tal. Ele fala da liberação da maconha. E depois isso aqui é o fim da picada também, né, que ele publicou lá. Foi apenas a elite branca dando fim a toda a ação e programa que o PT fez. Que ação e programa que o PT fez? Só se ele promoveu mais ainda a Cracolândia, né? Porque se ficou esse tempo todo no poder, porque na prefeitura aqui de São Paulo, a Cracolândia só cresceu nos últimos tempos. Por que o PT fez isso aí? Só porque ele pagava lá pro usuário varrer a rua e dava um dinheirinho da prefeitura pro cara para ir comprar mais droga? É isso que ele quis dizer aqui. Então essa aqui não dá nem para comentar. Aí a prefeitura falou o seguinte, ela lançou o seguinte dado no dia 25 de maio, que foram feitas 917 abordagens dos usuários, sendo que 425 foram para um atendimento socioassistencial e 495 não aceitaram o atendimento, ou seja, mais da metade. Então por isso que eu sou a favor, gravei no vídeo anterior, de internação compulsória. Não tem essa, o cara ele não quer se tratar. Mesmo porque, eu falei lá no outro vídeo, ele já não age mais conforme as suas razões normais. Ele já está dominado pela droga, ele já está agindo no instinto já. Ele vai querer se tratar? Não vai. Então tem que ser compulsória, porque as pessoas de bem que estão andando ali na região não tem que suportar uma pessoa que pode te roubar e te matar a qualquer momento para consumir a sua pedra de crack. Depois ainda é considerada inimputável e nem paga pela pena pelo crime que cometeu. Então tá aí. E aí, alguns países aí, só por título de curiosidade, tem a última pesquisa que saiu, são 32 países no mundo que aplicam a pena de morte para os traficantes de droga. E dentre eles está Cuba, China, Vietnã, Coreia do Norte e mais alguns. Olha que interessante, hein? Todos os países comunistas, né? Lembra da Guerra do Ópio na China? Então. E diz que dessa relação aqui, a China é o país que mais mata traficantes, mais executa traficantes. E aí, alguns países do Oriente Médio, igual eu já citei aqui, a Arábia Saudita também, o Irã também, tem alguns outros países que também fazem, Sudão, também tem pena de morte para os traficantes. E a Indonésia endureceu lá, começou há um tempo atrás, porque ela tinha uma epidemia gigantesca, aí começou também a executar traficantes, até teve o caso lá do brasileiro que foi executado, e o presidente ele até aconselha até a exterminar os usuários também. Então a quantidade de usuário lá também diminuiu bastante. Se a pessoa não usa na rua, aliás, ou a pessoa usa em casa, ou se usar na rua, tá lascada. Beleza? Então, só isso aí que eu queria fazer, debater esse contra-argumentar, né, os argumentos aqui do especialista em saúde pública, que o G1 está divulgando, já faz 2 dias que está entre as reportagens mais lidas do G1, e tá aí pra gente analisar, beleza? Forte abraço, até a próxima.